estamos de volta com mais uma aula de ciência. Hoje você já deve ter percebido essa imagem aí, fumaça, né? Bom, tudo está relacionado com o assunto de hoje, para dar continuidade ao assunto também que a gente viu nos vídeos anteriores. Se você não assistiu outros vídeos, corre lá e assiste. Bom, antes de tudo, para nossa aula de ciências do segundo bimestre, livro, caneta e caderno na mão. E aí, você está pronto para ver o capítulo 3, poluição atmosférica. Bom, a poluição do ar pode ser causada pela presença de substâncias que não fazem parte da sua composição. A maior parte dessa poluição são decorrentes, deixa eu só arrumar aqui um N, são decorrentes das queimadas, mas também combustíveis fósseis, tá? Carvão e derivados do petróleo. Então a pergunta é, no seu livro tem essa pergunta: quais as substâncias estão presentes em uma névoa de poluição? Essa pergunta está lá na página 34, hein, gente? Às vezes eu esqueço de falar que página a gente está, mas acompanha aí no seu livro. E em que estados físicos estão essas substâncias? Simbora. Poluentes atmosféricos. Então aí vocês vão ver uma chaminé, né? Clássica falar poluição. Há cerca de 50 anos, o ar tinha até uma boa qualidade e era adequado para a maioria dos seres vivos. Porém, há 150 anos, surgia a Revolução Industrial. E aí trouxeram grandes indústrias que começaram a lançar substâncias que são poluentes no ar. O aumento da população, né? Eu ia falar poluição, mas também está igual. Aumento da população, o crescimento das cidades e queima de combustíveis derivados de petróleo são as principais causas da poluição. Então, população aumentando, poluição também aumenta. Material particulado. Bom, essa palavra, que está aí na página 35, quanto mais escura é a fumaça, mais os materiais particulados estão no ar. Um exemplo de materiais particulados, particulado quer dizer partes pequenas, tá? Estão o gás carbônico, o monóxido de carbono e a fuligem. Esses materiais particulados, eles podem ser formados por tanto sólidos quanto os líquidos que estão em suspensão no ar. Quando você inala, tem essa inalação desses materiais, pode ser que algumas reações alérgicas aconteçam. E também algumas doenças, como asma, bronquite. Bom, há também materiais de causas naturais, como a poeira do solo, o pólen das folhas, né? Então, não somente as fábricas e os automóveis que poluem. Por exemplo, poeira atinge minha alergia, fica lá em cima. Rinite e sinusite são atacadas. Beleza, mas quais são esses gases poluentes? Eu tenho um esqueminha aí para vocês. Esses gases poluentes, existem vários, na verdade, além desses materiais particulados que eu falei com vocês. Dependendo da quantidade, ou seja, da sua concentração, eles são considerados sim poluidores. Bom, entre eles está o gás carbônico e o monóxido de carbono, que ambos têm carbono e oxigênio, e óxidos de enxofre e de nitrogênio, e por fim o ozônio. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 exemplos de poluidores. Então só para vocês verem aqui, o ozônio, os óxidos de nitrogênio, outros compostos orgânicos que poluem, compostos orgânicos são feitos de seres vivos, né? Dióxido de enxofre, monóxido de carbono e as partículas que são inaláveis. Todos eles são gases poluentes. O gás carbônico, agora falando em detalhes sobre ele, apesar de ser componente do ar, porque você vai falar assim, professor, mas eu vi aquele gráfico lá dos gases e o gás carbônico está junto. Claro, está junto, você não está enganado. Mas esse gás tem aumentado muito e provocado alterações ambientais. Por que ele tem aumentado? Por conta do número de veículos, por conta do aumento das indústrias. Indústrias principalmente essas que usam carvão, óleo diesel e gás natural. Então CO2 são por esses dois motivos. Ok? Concentração de gás carbônico, né? Quais são essas consequências? Bom, o gás carbônico ele é removido da atmosfera principalmente por fitoplâncton, que são as algas, e a vegetação, né, as árvores.
por mais que existam algas e plantas, né, e fazem fotossíntese para tirar, muitas vezes a devastação das florestas e a poluição dos mares fazem com que a quantidade de gás na atmosfera aumente. Então, normalmente esse gás vai descer para o lago ou para a floresta. Porém, quando esses ambientes são impactados, a natureza não dá conta de consumir todo esse CO2. Ele pode intensificar também o efeito estufa, porque ele pode ser dissolvido, né? E dissolvido na atmosfera, e os raios solares ficam presos aqui, e aí fica muito quente. E ele é dissolvido facilmente também nas águas, fazendo com que a água aumente a acidez e traga morte para alguns seres vivos, como é o caso dos recifes de corais. Bom, aconselho você a fazer uma leitura complementar, primeiro porque tem atividade para isso, e também para aumentar o seu conhecimento. Na página 37 tem aí o protocolo de Kyoto. Você pode tanto pesquisar e ler junto, ou só ler mesmo. E aí você responde algumas perguntas que eu vou trazer para vocês. Sempre leve a leitura como o meu bonequinho aqui está mostrando, ó. Imaginando, né? Eu imagino quando fala de poluição uma nuvem voando na minha cabeça. Tá bom? Tem muita curiosidade nesse texto. Aconselho vocês lerem. Vamos falar um pouquinho agora de monóxido de carbono. Bom, o monóxido de carbono, ele é um gás incolor e inodoro. Ou seja, não tem cor e não tem cheiro. Isso faz com que ele seja perigoso. Onde tem monóxido de carbono, CO, lembrando que dióxido de carbono é CO2. Ele se forma pela queima incompleta da madeira, do carvão, do álcool e derivados de petróleo. Ele é extremamente tóxico e pode causar envenenamento de humanos e outros animais. Onde também são produzidos? Chaminés, que são muito obstruídas, ou seja, fechadas, caldeiras, equipamentos portáteis para cozinhar, aquecedores portáteis, fogões de cozinha, motor de carro, e se o carro estiver num ambiente fechado é extremamente perigoso. Eu até trago a história que ficou muito famosa nos jornais, do casal que estava dentro da garagem com o carro ligado namorando. E aí deixaram o carro ligado e não sentiram o cheiro, porque nem viram a cor, e aí eles acabaram morrendo. Então olha o perigo que tem, né? Por isso que nos túneis tem os sistemas de ventilação, para que evite a concentração de monóxido de carbono. Gente, falaremos do óxido de enxofre na segunda parte do vídeo. Eu sei que tem bastante coisinha. Toma uma aguinha, respira e a gente se vê na parte 2, beleza? Até lá!